Tema: personalidade, fugas e hábitos. Segunda parte. Sabemos que sempre, antes de qualquer hábito, ocorre um desejo, e esse desejo motiva a pessoa a executar um comportamento habitual. Esses movimentos ocorrem dentro da mente da pessoa. Sentindo cansaço, vem o desejo de comer algo prazeroso, e neste caso, tudo começa com um estado afetivo de emoção e sentimento, que é o cansaço e o desejo de comer algo prazeroso. E tem origem em emoções e sentimentos. O cansaço, o desejo e, a partir disso, ideias, lembranças, deliberações conscientes na mente para decidir o processo. Neste caso, o gatilho, que pode ser afetivo ou cognitivo, soma-se a uma necessidade e desejo afetiva e cognitiva dentro da pessoa, o que vai definir um comportamento, que com certeza vai produzir uma recompensa e que vai reforçar no cérebro o poder do gatilho a cada vez que se repetir o desejo. Ou seja, o cérebro aprende que aquela rotina é recompensadora. Muitas pessoas acham que o gatilho é apenas uma situação externa. Mas o gatilho pode ser algo que acontece dentro da mente da pessoa. Por exemplo, o término de um relacionamento com alguém importante para a pessoa. A pessoa cria o hábito de buscar no celular notícias sobre o antigo relacionamento, que é um hábito que pode fazer mal, mas a pessoa continua. Ela forma o hábito de olhar as redes sociais do ex ou da ex, e a recompensa é que esse comportamento traz um certo prazer, mesmo que machuque. Sacia um pouco a saudade que a pessoa sente e talvez até alimente a esperança que talvez resgatem o relacionamento. Neste exemplo, tanto o comportamento quanto a recompensa são bem evidentes. Mas qual é o gatilho desta situação? Tipo, a pessoa está fazendo uma tarefa que não tem nada a ver com a situação e de repente vem uma lembrança da sua perda emocional. Lembrando que lembranças são processos cognitivos, ou seja, coisas pensadas pela mente da pessoa e que geram vários sentimentos e emoções. A saudade, a falta da pessoa, e aí surge a necessidade e o desejo de diminuir essa saudade. Nem que seja uma foto, uma notícia nas redes sociais. A pessoa sente que precisa do ex, precisa saber como ele está, ou se está com outra pessoa. E esse desejo faz a pessoa buscar no celular algo sobre o ex-relacionamento. O gatilho aqui foi uma cognição, uma lembrança que surgiu do nada no cérebro da pessoa por um processo inconsciente. Porque tudo tem uma origem.
Mesmo que seja difícil de mapear a lembrança que surgiu dentro da pessoa e que produziu afetos, sentimentos e emoções, mesmo assim, não foi algo externo que gerou o gatilho, foi interno, algo cognitivo e afetivo. E muitas vezes o gatilho é puramente afetivo. E usando ainda o mesmo exemplo, caso a pessoa seja ansiosa, o que produz vários afetos, medos e angústia, por exemplo, às vezes sem causas aparentes, surge a necessidade e o desejo de comer algo com açúcar. Porque o açúcar traz recompensa, mesmo que seja por pouco tempo. Reduz a ansiedade. E muitas vezes o comportamento pode ser o gatilho dos hábitos. Por exemplo, a pessoa está comendo pizza. E isso pode ser o gatilho para abrir uma garrafa de vinho. Ou o ato de deitar para dormir pode ser o gatilho para pegar o celular e viajar nas redes sociais. Esse também é um comportamento. Outra característica do hábito pode ser a insegurança da pessoa quando fica exposta, como, por exemplo, uma reunião no trabalho e ela pode sentir vergonha de expressar as suas opiniões e permanece quieta na reunião em vez de falar. O gatilho é a reunião. A necessidade e desejo é a insegurança. O comportamento é ficar quieta. E a recompensa é não ser rejeitada ou criticada, e desta forma ela se protege. Numa outra visão, a pessoa entra na reunião e fica insegura, mas luta contra a insegurança e fala o que pretendia. E a sua opinião é bem aceita pelos colegas, menos num item. Termina a reunião e a pessoa só fica pensando naquilo, ruminando aquele detalhe, com o foco naquele item no qual houve discordância. E o comportamento neste caso não é o ficar quieto, porque nem tem um comportamento evidente aqui. Mas o gatilho é a reunião. A necessidade e o desejo é a insegurança. O comportamento não existe, mas temos conexões e afetos, ou seja, ficar focando nas coisas negativas, repensar repetidamente no processo, pensar coisas ruins. Esse hábito é diferente, porque não culmina em comportamento, e sim em cognições e afetos, que resulta no foco do negativo, ou seja, cognição alterada, sentimentos de derrota e tristeza, ou seja, afetos alterados. Mas nem sempre o desfecho de um hábito é um comportamento. Pode ser uma cognição, um afeto, ou os dois, ou os três. O hábito pode ser entendido como gatilho, necessidade e desejo, desfecho e recompensa, sendo que o desfecho, às vezes, pode ser um afeto ou uma cognição
ou uma mistura disso. Temos hábitos afetivos ou cognitivos, situações que nos levam a sentir ou pensar de certa maneira recorrente mesmo. E caso exista a intenção de mudar um hábito, a primeira coisa importantíssima é identificar o gatilho, a necessidade, desejos, desfecho e recompensas envolvidos no hábito em questão. Hábitos que estão enraizados na pessoa. E é importante salientar que muitos dos gatilhos dos hábitos que fazem mal não são necessariamente externos à pessoa. E muitos dos gatilhos que fazem bem também não são necessariamente externos à pessoa, pois muitos são gerados na mente da pessoa. Exemplo: a preguiça é o gatilho da procrastinação. A ansiedade é o gatilho de comportamento autodestrutivo. O perfeccionismo é gatilho para a ansiedade. E até o foco de uma pessoa pode ser gatilho de coisas boas ou coisas ruins. Depende de onde está a atenção da pessoa. E muitos hábitos podem ter como gatilho outros comportamentos. E por isso é preciso entender, além da vida mental, a vida comportamental, para poder mudar os hábitos. Faça bom uso deste conteúdo. Namastê.